O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou à parte a palavra e disse: Jesus começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos aqueles que vão receber a investidura, seja muito bem-vindo. Mas hoje a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração, em primeiro lugar, na primeira leitura do profeta Isaías, o Senhor abriu os ouvidos e eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Olha, o primeiro convite que faz é aqueles que estão diante de uma tribulação, diante de uma injustiça, diante de uma perseguição, fazer exatamente o que o profeta diz aqui. Foi com petões, cusparadas, mas o Senhor, meu Deus, é o meu auxílio. É entendermos profundamente que nós somos chamados para trazer aquele que está em situação de desespero, de sofrimento, trazer ânimo. Nós sabemos que quando nós dizemos que somos cristãos, mas somos cristãos desanimados, e quando se dá como cristãos desanimados, ninguém consegue atingir o coração do outro com desânimo, com a tristeza que vai abraçando o coração e não deixando nós vivermos conforme queríamos viver. Por exemplo, uma família que tem lá os seus problemas, tem lá as suas dificuldades, mas olha, se não confia em Deus, não vai ganhar ânimo. Às vezes nós nos perguntamos como aquela pessoa conseguiu superar isso, como é que ela
aquela pessoa, aquela família conseguiu superar tamanho sofrimento? É Deus. Ela confiou em Deus e Deus trouxe o coração dela ânimo. E um cristão católico desanimado entristece, enfraquece a igreja. É como aquela planta que não recebe água, ela vai secando aos poucos ela vai murchando. Assim também se dá conosco. Veja bem, amados filhos, qual é a diferença de um católico e de uma popozuda, dessas meninas aí que andam nesses bailes da vida? Vocês perceberam que às vezes, olhando para essas meninas e ver a alegria dela, o ânimo dela, o entusiasmo dela, elas vão para o baile, passam a noite toda lá, de cima e embaixo, voltam toda animada, elas vão animadas para o encontro do nada. O que elas vão encontrar? Elas vão encontrar um nada, uma alegria falsa. E os católicos, como que vem para a missa? Com cara de fuinha, aquelas caras fechadas, aquelas caras de fuinha, parece que vai ao encontro do nada, parece que vai ao encontro do nada, mas nós estamos indo ao encontro do tudo. Jesus é nosso tudo, e nós vamos deixando com que o sofrimento, as provações, as dificuldades vai entrando em nós de uma maneira que nós vamos ficando tristes, esquecendo daquele que nos anima, aquele que é a nossa razão, nosso motivo de estarmos aqui. Razão e motivo de estarmos aqui. Por isso a primeira leitura nos convida a ânimo, a alegria, a força. E aí vai dizer assim, a segunda leitura da carta de São Tiago: que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? Todos nós amamos Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós amamos a Jesus, mas todos nós praticamos esse amor? Às vezes sim, às vezes não. Mas dá para ser cristão às vezes sim, às vezes não? Não dá. Não dá para ser cristão às vezes sim, às vezes não. Não dá para ser católico às vezes sim, às vezes não. Nós precisamos avançar. Nós precisamos deixar que Deus age de tal maneira que nossa vida seja um testemunho de fé. E como é que eu posso testemunhar minha fé? Quando eu sei que tem alguém que necessita de uma palavra amiga, que está passando por dificuldade em casa, até mesmo privações mesmo de alimentos, e eu reúno umas amigas, reúno um ou outro, e juntos nós conseguimos fazer uma cesta básica para dar àquela família. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós só ficamos com pena. Coitado, está passando por dificuldade, vou rezar por você, mas a nossa oração também propõe ação. Eu não posso ver alguém passar por dificuldade e ficar quieto e ir para a igreja rezar. Então a nossa fé sem prática, ela é vazia de sentido. E qual é o sentido da nossa fé? É Jesus. Como nós podemos fazer alguma coisa? E às vezes a gente pensa assim: fazer o quê? Quando uma dessas jovens, que tendo uma amiga da escola, está indo por um caminho que não convém a Deus, e ela dá um bom conselho,
bom conselho, está ajudando. Isso é sinal do amor a Deus. Se pratica, se vive esse amor a Deus. E depois o Evangelho mostra Jesus indo a Cesareia de Filipe, aquele povoado, e lá ele perguntou aos discípulos, e é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer para nós mesmos. A pergunta de Jesus, a curiosidade de Jesus é esta: que dizem os homens que eu sou? Que falam por aí de mim? Talvez nós deveríamos fazer essa pergunta para nós, né? O que falam de você por aí? Todo mundo vê você vindo para a igreja, todo mundo sabe que você é da igreja, mas o que elas dizem de você? O que elas falam de você? O que você demonstra para elas? Assim também foi a preocupação de Jesus. Ora, Jesus, sabendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Messias, mas será que as pessoas estão entendendo que eu sou o Filho de Deus, que eu sou aquele que os profetas falavam, que eu sou aquele que João Batista anunciava? Será que eles percebem? Mas alguém dizia: olha, dizem por aí que tu és Jeremias, dizem por aí que tu és Elias, dizem por aí que tu és João Batista ou algum outro profeta. Ou seja, só falaram de pessoas que deram exemplo de fé, que creram em Deus, que acreditaram em Deus. Só falaram de pessoas. O que dizem para aí de você? Dizem que você é um tremendo 71. Que falam aí de você? Que você é uma jovem que já namorou pelo menos a metade do morro. A metade do morro já namorou. Olha o que dizem por aí de você. Nós precisamos ter essa preocupação com a nossa imagem, e a nossa imagem é Cristo. A nossa imagem é Cristo. Quando nós erramos, as pessoas dizem assim: olha lá aquela da igreja. Ela diz que você é da igreja. Ou seja, nós representamos uma fé. Nós não estamos dramatizando ou sendo artistas com a nossa fé. Nós precisamos fazer com a nossa fé daquilo que eu creia, eu viva. Nós vemos esses adolescentes que vão daqui a pouco receber essas vestes bonitas, mas que adianta receber uma veste bonita se em casa é um mal criado, mal educado, respondão, desobedece a mãe, desobedece o pai? O que adianta? O que adianta nós dizermos que somos da igreja, mas não vivemos? Um esposo que é infiel à esposa, que está na igreja, que é irresponsável com o lar, que gasta o dinheiro no lar com bebedeiras, com jogos. O que adianta? E aí Jesus pergunta para eles: eu sei o que as pessoas dizem de mim, e vocês? O que vocês falam? E aí Pedro disse: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias que devia vir esse mundo. E aí Jesus diz para Pedro: fica quieto, Pedro, fica quieto, calma aí. Porque não foi a carne que revelou isso, foi o Espírito Santo de Deus que revelou isso. Ou seja, nós, eu e vocês, nós
Sem a graça do Espírito Santo, não podemos fazer o bem, não podemos olhar e ver Jesus. Nós não podemos ser santos só na igreja, principalmente fora da igreja. E aqui Pedro, que acabou de anunciar quem era Jesus, é o Filho de Deus, o Messias, mal saiu daquele momento, quando Jesus diz assim: olha o que Jesus começou a anunciar. Ele disse que vai sofrer muito, vai passar por perseguições, vai sofrer pelas mãos dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos doutores da lei, grandes sábios, grandes homens de grande sabedoria, homens grandes da igreja. Mas Jesus ia sofrer. E aí Pedro diz: não, isso não te aconteça. Não, isso não te aconteça. E o que Jesus falou para ele? Primeiro Jesus elogiava ele, e agora o que Jesus fala para ele? Sai de perto de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensas como homem. Ou seja, aquele que falava no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, agora está falando na carne. Na carne. Não adianta, amados filhos, se nós não buscarmos a graça do Espírito Santo de Deus, nós sempre vamos falar na carne. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa de ruim para você, com a sua casa, com a sua família, quando você está com ódio, com raiva, por falar nisso, sentir raiva, sentir ódio é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Mais forte, sim ou não? Não é. Não é. Sentir ódio, sentir raiva, não é pecado. Não é pecado. É sentimento. Todos nós sentimos. Todos nós podemos sentir. Mas, porém, o problema não é o sentir. O problema é o que você faz com o que você sente. O problema é agir por esse sentimento. E aí ele constitui um mal, ele constitui um pecado, porque eu estou agindo pela raiva, eu estou agindo pela inveja, eu estou agindo pelo ódio. Podemos sentir tudo isso, mas não podemos agir. E o Espírito Santo nos controla, para que não possamos agir a partir do sentimento. Agora, quando nós estamos na carne, sentindo, vivendo esse sentimento na carne, nós machucamos o outro, nós destilamos o nosso ódio, destilamos aquela menina da escola que fez assim com o cabelo. Basta a menina fazer assim com o cabelo. As meninas então, basta uma menina olhar assim, pronto, não suporta aquela, não suporta, que ódio que eu tenho daquela, e começar a sentir, e começar a deixar nascer, olha o demônio, deixar sentir, deixar nascer esse sentimento. Sai de perto de mim, Pedro. Tu não ages como Deus, tu ages como homem. Deixa esse sentimento, deixa o sentimento agir. E aí, amados irmãos, Jesus diz o seguinte: quem quiser me seguir, quem quiser, eu acho muito bonito isso, né? Ninguém aqui é obrigado a vir para a igreja. Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Talvez tenha alguém aqui, já que é o primeiro dia que eu venho aqui, talvez tenha alguém aqui que não aparece aqui há muito tempo, né? Não vem aqui há muito tempo. E a igreja não deixou de acontecer porque você não veio. Jesus não precisa de mim, não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa. Você pode passar por aqui pela igreja sem entrar, ele não precisa.
porque a igreja vai acontecer mesmo sem você, mesmo sem a mim. A igreja vai acontecer. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Veja bem, ele fala: toma a sua cruz. Ele não fala: toma a minha cruz. Eu e você, nós não aguentaríamos a cruz de Jesus. Nós não aguentaríamos. E ele fala: toma a sua cruz e me siga. Ou seja, toma o teu sofrimento, a sua dor, toma aquilo que você está vivendo na sua casa, toma tudo aquilo que você está passando, me siga, não desista de mim, me siga com a tua dor, me siga com esse sofrimento, não desista de mim, eu vou te sustentar, eu vou te sustentar. Pegue a tua cruz e me siga. Para seguir alguém, esse alguém precisa estar onde? Atrás ou na frente? Na frente. Então Jesus fica à nossa frente, com a cruz dele, a cruz pesada dele, carregando por amor a nós, e nós carregando a nossa cruz, a exemplo dele, ao modelo dele. Então que hoje nós consigamos verdadeiramente viver a nossa fé, optando a nossa vida por a relação do Espírito Santo, agir sempre em conformidade com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.